amigo corredor, fala minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do PR Running e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje estamos aqui para mais um episódio ao vivo do podcast Papo Corrida, diretamente do youtube.com/prrunning. Estamos aqui hoje para falar, olha, de algo que não é muito legal. Afinal, não é legal. Estamos aqui para falar sobre lesão. Boa noite, pessoal. Eu acho que lesão, se não fez, infelizmente vai fazer parte da vida de todo mundo. Até eu que sou uma corredora pebinha, já tive as minhas, e ainda tem aquele lance de todo mundo que acha que já teve fascite plantar na vida, às vezes não teve, mas infelizmente faz parte da vida do corredor. Às vezes a gente tem que se ausentar, às vezes não, e tem formas de tornar isso mais legal, esse período, né? É, meu velho, é isso mesmo. Seja um corredor de 5 km ou ultramaratonista de montanha, existe sempre aquele medo supremo de acontecer algo inesperado, a famosa lesão. E olha, e quando ela é gravíssima a ponto de interromper nossos treinos e, consequentemente, nossos sonhos e objetivos ao longo do ano, aquela prova tão desejada, aquela viagem, aquele RP que está quase próximo, meu velho, eu sei que é complicado porque eu já passei por isso, mas eles também passaram por isso. Mas antes, a gente vai falar com o nosso querido Dr. Luiz Felipe Moraes. Ele que é rochedo pra caramba, e ele faz umas bruxarias aí. Não, ele não é bruxaria. Ele é fisioterapeuta esportivo, ele já esteve aqui conosco no podcast Papo Corrida e está aqui novamente para agraciar esse grande episódio ao vivo. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz Felipe Moraes. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o podcast aí do Papo Corrida. Boa tarde, bom dia, boa noite, Lidiane e os demais convidados aí que serão apresentados, né? Não vou dar spoiler, né? Mas vai ser um prazer hoje conversar com vocês, uma satisfação falar um pouquinho sobre lesão, como evitar lesão e também para você que está lesionado e está preocupado aí se vai voltar a correr ou se não vai voltar a correr, tem um fator essencial para você: vontade. Se você tiver vontade, olha, é 90% de chance de você dar um jeito e voltar a correr. Vai ser massa, eu acho. Fantástico, meu velho. E a gente também tá com ele, nosso querido Herbert Brito, meu velho. É uma mistura de Sérgio Brito dos Titãs com o Herbert Viana dos Paralamas do Sucesso. Mas o cara corre, os outros lá não correm, ele corre demais. Ele é fundista, ele é atleta de alto rendimento, ele é treinador. O cara é um canivete suíço, meu velho. E ele também já lesionou. E ajuda pessoas também que já passaram por essa situação. Ele é professor, afinal. Então, seja muito bem-vindo, Herbert. Fala, Washington. Obrigado aí. Fiquei muito feliz pelo convite e fiquei muito feliz em saber que fui lembrado por pessoas igual vocês e pode ter certeza que vai ser muito legal o nosso papo aqui hoje e vamos nessa. Ah, meu velho, fantástico. E a gente também tá aqui com o mito, meu velho. Esse cara é mito. Eu não tenho outra palavra para definir. Doutor Paulo Lins da Silva, mas na corja ele é conhecido por Paulo Picanha. Então a gente vai tratar ele aqui, ó. Tá escrito ali Paulo Lins, mas eu falo, é Paulo Picanha da Corja. O cara já passou das 100 maratonas. Seja muito bem-vindo, Paulo Picanha. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aqui com vocês desse bate-papo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É isso aí, meu velho. Não tem o que falar, né, Lidiana? Todo mundo já deve ter passado por uma lesãozinha, mesmo que seja uma unha encravada, que incomodou ali o pé e machucou, e ele foi para o manicure. E isso também é uma lesão, né, Lidiane? Se for lesão ou unha encravada, então a lista aumenta, tá? A lista aumenta bastante, que só do unha encravada por não saber comprar tênis eu passei 2 anos. Mas eu acho que todo mundo já enfrentou isso. Inclusive, eu tenho até uma foto de Washington correndo de joelheira, cara, para mostrar que... E o que eu mais tenho é foto de gente correndo com aquelas fitinhas para evitar a lesão, né? Eu esqueci o nome delas, coloridinhas,
que faz um Kinésio charme Baby. danado. A Kinésio! Quando eu vejo aquela fitinha da Fashion, né? Eu já sei que ou tem uma lesão ou não quer ter. Ou tá tentando sair dela, né? Olha, DJ, tem uma galera também que só quer estar na moda. Aí vai na farmácia, compra e cola achando que é band-aid, tá ligado? Tem gente que acha que ela tem algum produto químico, como emplastro sabiá ou esse tipo de produto, que vai diminuir a dor. E não é nada disso, mas esse é papo para depois. Poxa, sacanagem, velho. Esse pessoal é muito louco. Eu já usei bastante isso, mas sempre quem colocou foi um fisioterapeuta em mim. Então, pra moda também, Washington? Não, tempos difíceis, minha amiga. Tempos difíceis. E eu acho que eu não vou passar por isso nem tão cedo. Se bem que, enquanto a gente estava planejando esse episódio, no final de semana eu me lesionei, não sei como. Eu estava correndo com a Sandra, a ideia era correr 20 quilômetros. E quando chegou no quilômetro 2, eu tinha uma dor enorme nas costas. Eu creio que tenha sido gases. Porque deu uma dilatada nas costas que está até agora incomodando. Hoje eu só fiz fortalecimento inferior. E antes de tomar aquela vacina, tão desejada vacina, hoje eu fui vacinado. Eu estou no processo de jacarelização. Eu já tomei a primeira vacina. Cuidado aí, hein? Então, estou muito feliz. Afinal, tomei graças ao direito adquirido como industriário e em breve eu espero tomar a segunda dose e torço bastante para que outras pessoas também tomem essa dose. Mas, voltando ao assunto da lesão, eu senti uma lesãozinha e digo, poxa, só porque vai ser um episódio sobre lesões, eu espero que daqui para quinta-feira já esteja curado. Foi só um incômodo. Mas, Washington, uma coisa que é muito comum e que pouca gente sabe é que, vou falar de uma forma que o público vai entender, tá? O estufamento abdominal, né? Às vezes um alimento que você come, que gera mais gases, né? Gera uma pressão abdominal que acaba fazendo uma pressão, obrigando o músculo iliopsoas a aumentar a tensão, e isso pode sim gerar uma dor na coluna. Então, o paciente que tem esse tipo de perfil, que tem aquela barriguinha, nem vou caguetar aqui, que eu não sou X9, mas que tem aquela barriguinha avantajada. Opa, sou eu. que tem aquela barriguinha protusa. Mexeu comigo também. Ele é um forte candidato a ter lombalgia. E aí é muito interessante quando a gente vai tratar. Eu não tive, não, só tem a barriga, graças por enquanto. Graças a Deus. Mas você, meu filho, você é imortal, você é um Highlander, eu já falei para você. Né? Mas é interessante da gente fazer um trabalho casado com a nutricionista. Identificar quais são os alimentos que aquele atleta está consumindo, que eventualmente está gerando esse estufamento e que gera essa alteração na coluna, que pode causar dor. Então, esse seu relato ele tem bastante importância e fundamento. Né? Para quem está ouvindo aí e acha que não, gases com dor na coluna, tem tudo a ver. Meu velho, mas a gente tá aqui para falar de lesões a longo prazo, meu velho. É quase um projeto que você tem que chegar lá e colocar no project do Microsoft e definir lá o período de tratamento para depois voltar para as ruas. É algo bastante complicado e o nosso querido Paulo Picanha já passou da pior forma possível, né, Paulo? Você aí, que é um atleta que já passou das 100 maratonas, tem muito a contar aqui pra gente. Você na verdade, você não se lesionou, você interrompeu a sua trajetória como atleta amador e foi justamente por um acidente, né, Paulo? Eu também já tive lesões, e principalmente relacionadas ao joelho, mas o que mais me afastou da corrida foi em 2010, vai fazer 11 anos, em outubro desse ano, que eu fui atropelado e passei um ano sem correr. Quase, no meu acidente eu quase morri. Eu quebrei da cabeça até o calcanhar, passando por quebrando vértebras, 11 costelas, quebrei a bacia, o termo médico é open book, as duas pernas, as duas coxas e a parte de baixo da perna, que agora não está me recordando. Tenho várias peças de titânio aqui no meu corpo atualmente, por conta desse acidente. Aí eu passei um ano para poder pensar em voltar a correr, para me recuperar desse acidente, e sempre... assim que eu cheguei no Brasil, de volta de um acidente, eu só pensava em voltar a correr.
Eu todo quebrado em cima de uma cama, né? E a primeira coisa que eu quis perguntar para o médico foi que quando é que eu voltaria a correr? Será que vai ser daqui a uns 2 meses, ou 3 meses? O médico olhou para mim assim e disse: primeiro vamos tentar voltar a andar. Sacanagem, mano. Lembrou aquele meme bastante tradicional que a turma faz. Quando eu vou começar a correr? Posso voltar a correr amanhã? É algo bastante engraçado, mas que preocupa, né, Herbert? Como você lidar aí com a situação desses atletas afobados que tem a lesão e não quer curar e depois fica frustrado e acaba meio que, muitas vezes, até deixando a corrida, né, de lado. Eu conheço muitos caras que se afobaram, começaram nos 5 km, estava nos 10, aí falou, eita, dá para fazer uma maratona, e se lesiona, e depois para voltar é complicado. Rapaz, isso é um dos casos que mais acontece, velho. Porque o que acontece é, um exemplo, a pessoa nunca correu. Aí já chega para você na assessoria ou então no grupo de corrida e diz, eu quero fazer 21 quilômetros daqui a 20 dias. Meu velho, você se vê assim, você diz, mas como? Tu nunca correu, tu não tem um histórico de atleta, com memória muscular, tal, tu não faz um fortalecimento. Mas o atleta quer de todo jeito. A gente tenta colocar na cabeça que não tem como. E aí a gente pede para fazer um fortalecimento, pede para fazer uma fisioterapia, já para evitar uma futura lesão, mas o atleta não entende isso. Na maioria das vezes a gente consegue colocar na cabeça do atleta, mas alguns ainda são cabeça dura, vão lá, faz, aí se machuca, acaba esquecendo a corrida, e aí acaba perdendo a sua prática na corrida, né? Devido a essa sua teima de querer fazer as provas, mesmo sem poder. Exatamente isso, meu velho. Lidiane, você conhece alguém ou já passou por isso? Eu quase passei por isso. E foi, eu acho que quando eu estava conversando com o Herbert, ele falou que já se machucou, inclusive correndo maratona. Eu machuquei justamente na Maratona das Praias, que é tão amada, o Lula está aqui conosco. Mas eu vou até dar esse gancho para o nosso querido Luiz Felipe. É justamente isso, porque a lesão não acontece no dia da prova. A lesão já está ali sendo maturada, crescendo, e de repente acontece, infelizmente, numa prova. Comigo aconteceu justamente dentro da Maratona das Praias, no 21º quilômetro. Eu ainda continuei, graças ao apoio lá, o paliativo dos fisioterapeutas que estavam lá, você vai conseguir, mas vai dar PT depois, viu? Você se garante? Não, me garante, tem um custo. Tem um custo. E é justamente isso. Eu paguei para ver e passei muito tempo sofrendo com uma dor até ter a real noção do problema e falar, preciso de um fisioterapeuta. E aí é que eu passo a bola para o nosso Luiz Felipe. Luiz Felipe, infelizmente, a gente fez um episódio que a gente falou fisioterapia preventiva. É melhor você ter um fisioterapeuta como um amigo, um aliado, do que ele está ali nos seus piores momentos, que é justamente quando a lesão realmente está casca grossa. Como é que você se lida dessa situação? Porque muita gente, quando chega para você, já chega cabisbaixo, triste, às vezes até com mensagens muito negativas. Por exemplo, o médico do plano de saúde que falou que, não tem jeito, vamos cortar. É quase isso no ouvido da gente. Como é que você lidar com esses pentelhos, feito eu, que já passei? Não, isso aí é quase que uma rotina, né? Na clínica, o cliente chegar com algum diagnóstico fatalista. Você nunca mais vai correr. Isso é muito comum. É muito mais comum do que a gente imagina, né? Quando o cliente chega para mim, a primeira coisa que eu tento identificar junto com ele na minha avaliação são quais são os fatores que colaboraram no desenvolvimento daquela lesão. Porque como você bem falou, a lesão ela não é assim uma fatalidade do momento. Ela vem sendo construída aos poucos, né? Às vezes por um repouso pobre, por uma alimentação, uma hidratação que deixa a desejar, né? Por um planejamento inadequado, pela total falta de planejamento para você fazer uma corrida, como o Herbert bem falou, né? Por uma mecânica incorreta, uma mecânica ruim para você. E essa coisa da mecânica, não existe fórmula de bolo.
É claro que a gente que estuda a mecânica, a gente tem mecanismos de meio que padronizar a corrida ideal, mas isso são referências, né? O que eu costumo fazer é avaliar o meu cliente de forma individual, dentro da realidade dele, da característica dele, e tentar entender naquele corpo, né, o que colaborou para o surgimento daquela lesão, né? Pensando no corpo de forma tridimensional, não simplesmente no local da lesão, né? Mas como é que é a mecânica? Como é que esse cara pisa? Se ele tem uma pisada mais pronada, como é que o joelho dele fica durante a corrida? Onde que é a dor nesse joelho? Tentar entender realmente a causa. Porque o que acontece é que, em muitos casos, o cliente que é corredor e que vai procurar um atendimento convencional, ele muitas vezes ele vai acabar tratando um sintoma, né? A dor, a inflamação, o edema. Mas é o que acontece? Ele volta a correr, volta a fazer exatamente a mesma coisa do mesmo jeito, e o que acontece? Uma reincidiva. E aí o cliente começa a se desanimar, o atleta começa a se desanimar, achar que aquilo não é para ele, e muitas vezes a pessoa vai correr ou porque teve um problema de excesso de peso, ou um problema de ansiedade, ou múltiplos problemas, e aí a pessoa começa a ficar mal, fica deprimida, começa a ganhar peso, e aí acredita nesse mito de que realmente correr não é para ela, né? Mas por quê? Por falta de um profissional que tenha realmente conhecimento da mecânica da corrida, que tenha conhecimento dos múltiplos fatores que afetam a corrida para poder ajudar esse atleta. E aí a pessoa, infelizmente, acaba muitas vezes deixando de fazer aquilo que ela mais gosta, que é correr. É complicado. E Lidiane, você tem alguma perguntinha para fazer aí, Lidiane? Lidiane. Afinal, você já passou por lesão também, que eu sei. Eu passei pela lesão mais comum, que eu acho, a causa mais comum, que é o excesso de confiança. Eu tive fascite plantar, mas porque eu fiz 21 uma vez, aí quem faz uma vez faz duas, quem faz duas faz três, quem faz três faz quatro, a medalha é muito linda dessa corrida, eu vou fazer de novo, e a semana que vem eu não estava fazendo nada, dá para fazer, e nesse meio tempo eu me machuquei. Eu acho que tem muita gente assim. Eu vou perguntar até a Herbert isso, quantos atletas que ele tem, ou se já aconteceu com os atletas dele, se machucarem pela ânsia de achar que toda semana dá para correr bem, sem planejamento, se isso acontece muito? Com muita rotina. Porque o que acontece? Antes, agora não, né? A gente tinha um exemplo, no fim de semana, circuito das estações, no outro tinha corrida das pontes, no outro ia ter circuito caixa. Aí o atleta ia para uma prova de 5 km, aí um exemplo, ele ia lá, fazia um X tempo. Aí quando era no outro fim de semana, dentro de um processo de treino, e uma coisa que foi estudado, um planejamento que a gente fez ali, que é no mínimo 12 semanas, o atleta no outro fim de semana diz, esse fim de semana eu vou tentar RP novamente. E ele tinha melhorado na prova que participou. Aí vai lá, inventa de fazer seu RP, machuca, aí acaba se prejudicando devido ao que você falou, com a ânsia de resultado, né? Esse negócio é muito complicado, velho, porque afinal, eu vejo que os profissionais de educação física e o fisioterapeuta, eles até tentam passar com naturalidade a questão de planejamento. Para tudo existe um planejamento. A gente ontem mesmo lá no Resenha de Corrida, a gente teve a presença do Gustavo Maia, e a gente viu que a situação dele é muito séria. Afinal, ele não quebrou apenas a canela, ele perdeu parte dos ligamentos. E isso doeu. É complicado. E como é que fica essa situação de o corredor entender que ele precisa parar realmente de chegar e correr e dar tempo ao tempo para ele voltar a correr de fato. Você tem muito disso, né, Luiz Felipe? Esses camaradas que, tipo,
não esperam. Eu acho que essa é a parte onde Luiz Felipe é fisioterapeuta / psicólogo. Porque você vai tentar convencer o atleta de que ele precisa de um tempo e às vezes ele está até com a viagem paga. Aí você tem que convencer a pessoa de que não é o ideal e ela faz, não vai dar, quando eu chegar o físio ajeita. Ou então, quando eu chegar eu falo com o Herbert e ele ajeita a planilha que ele fez para 6 meses, mas eu vou para Natal fazer 21, quando eu voltar eu falo com o Herbert e dá um jeito, vou para o físio que ele dá uma massagem e vai passar. Ou não é assim? É bem assim, Lidiane. E eu não sei se você sabe, tem um livro que é um clássico da fisioterapia esportiva, e o primeiro capítulo do livro é falando justamente sobre psicologia esportiva. Como você identificar o atleta que é mais ansioso, que está colocando o carro na frente dos bois, ou identificar o atleta que é o contrário, aquele atleta negativo, que ele acha que não vai ficar bom, que nunca mais vai correr, que vai dar tudo errado, que não vai dar tempo, e aí você tem que ficar, não, vai dar tempo sim, fica tranquilo, faz a sua parte que você vai conseguir. O que acontece? Quando você está fazendo um planejamento para um atleta, existe um negócio chamado periodização, que é onde o treinador ele vai programar as fases do treinamento desse atleta. Quando você consegue trabalhar numa equipe integrada, uma equipe multiprofissional integrada, transdisciplinar, o que acontece? Se o fisioterapeuta, por exemplo, sabe que aquele atleta hoje tem um treinamento de choque, tem um treinamento que é mais punk, rock hoje, o que ele vai fazer? Ele já vai programar o recovery daquele atleta para aquele dia. Então, quando você trabalha junto, é muito mais fácil. Porque o Washington falou assim, poxa, eu quebrei na prova que eu fui fazer, na Maratona das Praias. Por quê? Por que ele quebrou na Maratona das Praias? Ele treinou pra caramba muito mais antes da Maratona das Praias do que na maratona, do que fazer a maratona. Por que o atleta quebra mais na prova do que, às vezes, treinando para a prova? Pela ansiedade de fazer a primeira prova, de performar, de ter o cara do lado, aquele cara que treina com você, de querer ter o resultado, de querer mostrar para o amigo, de postar, porque hoje em dia eu vi um trabalho científico falando sobre o aumento do uso de doping nos atletas amadores após o desenvolvimento das redes sociais. Então o cara faz o treino dele, compartilha no Strava, compartilha no Instagram, né? Compartilha no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. E aí, se ele não performar, todo mundo vai ver. Existe uma cobrança muito grande no pace do cara, um investigando o outro. Quando chega a véspera de prova, os atletas lá na clínica ficam, físio, fulaninha tá correndo num pace de tanto, Beltraninho, você viu o treino de Beltraninho? Caramba, fez 30 no pace de 3,50, o cara é um monstro, né? Quer dizer, fica um tomando conta da vida do outro, cara. É o chamado fiscal de pace. Fiscal de pace, e ninguém ganha nada. Mas o que acontece? Lesão, amigo. Lesão, porque você não está preparado para fazer aquilo. O atleta de alto rendimento, ele tem lá um psicólogo que vai saber qual é a fase do treinamento, da periodização. Então, se ele está no início da periodização, está longe da prova, o foco não é, por exemplo, trabalhar a ansiedade. Mas se você está na véspera, por exemplo, o Herbert é um atleta de alto desempenho e vai fazer o Troféu Brasil. Se ele tiver uma psicóloga esportiva com ele, ela vai estar de olho nele, nos sinais dele, ver se ele está aumentando a ansiedade, ver como é que está a qualidade do sono. E ela já vai ter isso preparado, porque ela vai conhecendo o atleta, vai convivendo com o atleta, então ela já vai preparar o trabalho dela de acordo com a periodização dele. Né? Isso é quando você trabalha de forma integrada. Acontece que o atleta amador ele não tem nada disso, muitas vezes paga para o fisioterapeuta fazer o trabalho, paga para o treinador fazer o trabalho e faz tudo do jeito dele. Quer fazer tudo do jeito dele. Aí dá ruim e a culpa é do fisioterapeuta. A culpa é do treinador. Né? Eu gostaria de saber se o Dr. Paulo Picanha ele é um menino prendado nesse sentido, Luiz Felipe. Afinal, você é fisioterapeuta dessa fera aqui. Rapaz, o Paulo Picanha ele é inquebrável, entendeu? Ele é fora da curva, ele é um ponto fora da curva. Não dá para usar o Paulo Picanha como exemplo, porque aí eu vou me dar mal, porque eu falo assim, não, pô, você tem que fazer prevenção,
tem que fazer liberação, tem que fazer... Aí o Paulo Picanha vai 2 vezes por ano e faz não sei quantas maratonas no ano, pô. O que eu acho disso tudo é o seguinte, é que tem gente que tá mais ligado em postar foto e tal, e não ama verdadeiramente a corrida. Aí faz aquilo que não pode, se lesiona e não tem aquele amor à corrida para correr a vida toda. Por exemplo, meu foco é correr maratona, eu gosto de correr maratona e vou no meu passo. Se eu fizer uma maratona em 5 horas, eu fico satisfeito. Se fizer em 6, eu fico satisfeito também. E é isso. Muita gente quer fazer aquilo que não pode e vai se lesionar. Conhecer o limite do corpo, né, Paulo? Saber, perceber quais são os seus limites e respeitar isso. Isso é fundamental. E correr com amor, né? Eu corro por amor. Amador é porque ama aquilo que faz. Então, nós somos amadores porque amamos a corrida. E não a performance em si. No meu caso. Sim. Fantástico. E você, Herbert? Você é um atleta de alto rendimento. Você representa Pernambuco aí pelo Brasil afora e em breve representará o Brasil pelo mundo afora. Como é que é essa situação para você conciliar as lesões no momento em que você está ali focado para algo maior ou está ali na cara do gol e de repente, poxa Deus, por que isso agora? Você já passou por uma situação dessa? Rapaz, eu passei por isso em 2016. Eu tinha os Jogos Universitários Brasileiros pela faculdade, na época de Salesiano ainda. E era a minha primeira competição, isso pela instituição. E faltando 22 dias, eu tive uma lesão no tornozelo esquerdo, aonde minha prova cobra muito, né? Que é o 3.000 metros com obstáculo. Você cai na água, você passa obstáculo, enfim. E aí é onde entra a parte da psicologia e a parte do fisioterapeuta e o seu descanso também. Que o que eu costumo dizer que o descanso também é treino, velho. Não adianta a gente treinar de segunda a domingo e não dar intervalo de nada aí. Isso é uma constância que a gente vem conquistando durante o tempo. E aí, faltando 25 dias para essa competição, que eu não poderia faltar, aí eu fui atrás de um fisioterapeuta. Aí eu fui buscar um fisioterapeuta nas pressas, porque eu não podia deixar de competir, se não perdia a bolsa na faculdade, enfim. Resumindo, não me recuperei totalmente. Sabia que tinha condições de ganhar a prova, mas acabou que... Não estou dizendo que o resultado foi ruim, mas o resultado ele poderia ter sido muito melhor. Mas acabei ficando em segundo lugar, aonde eu sofri na prova toda. E isso, se eu tivesse, que nem o Felipe falou aí, com a equipe multidisciplinar ali atrás comigo, eu não teria lesionado, eu não teria passado por essa situação, né? E de lá para cá, eu, junto com o meu treinador e a equipe, a gente se policiou nessa parte. Tanto que hoje, graças a Deus, eu não tenho nenhuma lesão, mas eu faço fisioterapia 4 vezes na semana, já como modo de prevenção, entendeu? E é o que eu indico a meus alunos também. 2 ou 3 vezes na semana, ir no fisioterapeuta, gelo, enfim, evitar a lesão, velho. Porque a lesão é uma coisa que vai atrapalhar, mexe com a cabeça, às vezes você não quer mais correr, velho, agora eu vou largar e acabou-se. E no alto rendimento, a gente não pode fazer isso, né? A gente atrás de tudo. Existe clube, existe faculdade, existe equipe, enfim. Luiz Felipe, existe algum trato diferente nesse tipo de situação? Um atleta amador lesionou. Ele vai perder uma prova. O atleta de alto rendimento, ele vai perder uma prova, mas com objetivos talvez um pouco maiores do que um amador. Como é que você se comporta na situação dessa feita o Herbert? Ele foi atrás do fisioterapeuta para tentar salvar aí a prova dele. Como é que é essa situação de você encarar a situação de um amador que vai perder a prova e a situação de um atleta de alto rendimento que vai perder a prova, talvez a prova da vida dele? Então, é totalmente diferente. Porque, por exemplo, muitos atletas dependem da Bolsa Atleta para poder competir. Dependem daquele resultado para renovar um patrocínio.
dependem daquele resultado para ir para uma prova, como os Jogos Olímpicos, por exemplo, né? O Pan-Americano, aquele jogo, aquela prova é classificatória para um evento maior, né? O atleta profissional ele tem uma carreira em jogo, e a carreira do atleta ela é muito curta, né? O corredor amador ele tem todo o tempo do mundo para se recuperar, ele tem todo o tempo do mundo para fazer aquela prova no ano seguinte, no outro ano, ou no outro ano, enfim, para se preparar de forma mais adequada. O esporte de alto rendimento, o Herbert está aí, sabe do que eu estou falando, não tem nada a ver com saúde. Me desculpe aí quem pensar diferente, alto rendimento e saúde não tem nada a ver. Nada Então, a ver mesmo. O fisioterapeuta esportivo que trabalha com alto rendimento, ele tem que estar ciente disso, né? Ele tem que ter ética, acima de tudo, tem que deixar o paciente bem ciente dos riscos que aquela lesão representa para ele, o risco do atleta, de repente, competir com uma determinada lesão, mas a realidade é que a gente vai fazer, respeitando esses princípios éticos, a gente vai fazer de tudo para o atleta poder competir. Porque aquela é a vida dele, aquela é a realidade do atleta. Eu tenho atletas, por exemplo, de alto rendimento, né, que jogam, competem fora do país, que dependem daquilo, que tem 29, 30 anos, que vão competir até, 36, 34 anos, dependendo da modalidade do esporte desse atleta. E o cara tem uma lesão no ombro, que se ele fizer a cirurgia que ele deveria fazer, em teoria, ele vai ficar um ano fora. Um ano fora, ele fica um ano fora no mercado. Será que no segundo ano ele consegue se recolocar na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, ganhar em euro, ganhar em dólar e garantir o ano dele? É complicado. Agora o atleta amador não. O atleta amador ele tem todo o tempo do mundo e eu acho que a consciência deveria ser muito maior. Mas como o Lidiane falou, muitas vezes o cara está com a passagem comprada, já está com o evento pago e o cara não quer saber. Ele pega e vai e depois o físico se vire para cuidar dele, entendeu? É basicamente isso. A Lidiane vai defender alguém aí. Eu acho até que entre amadores e profissionais, posso estar bem errada diante disso, mas eu acho que os atletas profissionais eles são até mais regrados, mesmo tendo mais a perder em relação à lesão do que os amadores. Porque o pensamento de um atleta de elite é em longo prazo. Se ele não parar agora, ele vai perder todo um planejamento, às vezes de 2 anos, de 3 anos, visando num mundial, num brasileiro, índice para uma maratona em específico. O amador, ele quer o agora, ele quer resolver o momento. E, às vezes, eu acho que é falta de conhecimento. Apesar da gente ter muita internet, muita informação online, a falta de conhecimento faz a gente achar que é só uma dorzinha. O corredor amador, às vezes, posso também estar errada, ele vê a dor como uma coisa momentânea, como uma pancada que a gente deu. Passei na porta, dei uma pancada no braço. Vai doer hoje, vai ficar ruim o movimento, mas não dá para... Mas amanhã passa. A gente vê assim a lesão. E às vezes não é assim que acontece. Acho que os amadores eles pecam por falta de conhecimento. Tu acha isso ou eu estou errada? Eu acho que a gente, como amador, a gente peca por acreditar demais que nunca vai acontecer com a gente. Assim, quando eu me lesionei, sempre alguém falou: Washington, você precisa fortalecer. Washington, você não está fortalecendo. Washington, você só está correndo. E eu sempre falava: não tenho tempo para treinar, não tenho tempo para fazer musculação, não tenho tempo para malhar, para treinar, ir para academia. E realmente eu não tinha, mas hoje, mesmo eu não tendo, eu procuro ter. Mas sabe o que é mais engraçado nisso? A gente nunca tem tempo, mas tu arrumou tempo depois que se machucou. Depois que fez uma maratona de joelheira, o tempo apareceu, né? Depois que fez com um tensor, que eu não sabia que se corria com tensor, descobri por tua causa, que o tensor que compra na farmácia, né? Eu acho que a gente não pode generalizar, não, porque existem amadores menos, que está começando, que pode ser afobado dessa forma, mas ao longo do tempo, você repassando ao longo dos anos,
que você continua correndo, você vai adquirindo experiência e não pensa dessa forma. Ele não vai fazer certas besteiras que um camarada que está no início. É muito relativo essa questão. Os amadores... Um exemplo de amador que não se lesiona, Lula Holanda, nunca se lesiona. A vida toda correndo sem nunca forçar a mais do que ele pode fazer. É a experiência que faz a diferença. É verdade. A gente aprende. Eu era verde demais quando eu fiz essas besteiras. Hoje eu... Pronto, hoje eu... Não, pô, mas 3 anos atrás, isso foi há 3 anos atrás. Os erros que eu cometi há 3 anos atrás, eu não cometo mais. Hoje mesmo, eu treinei, fui para musculação. Não corri, mas fortaleci. É totalmente diferente. Eu não imaginava fazer isso. Ano passado, por exemplo, eu fui pegar as estatísticas do Strava. A quantidade de horas que eu treinei musculação foi equivalente ao que eu corri durante o ano. Isso para um corredor, o Herbert pode falar aí, é corredor. Um corredor ter 50% de treino de musculação e 50% de treino de corrida é algo absurdo. Isso existe, Herbert? Eu acredito muito aí que vai estar tipo ali, assim, ó. Você tem que fazer... Se você é atleta de corrida, você tem que fazer mais corrida. E o que eu indico para meus alunos é fazer de 2 a 3 vezes na semana fortalecimento na academia. E a maioria dos meus alunos, a gente treina de 4 a 5 dias na semana corrida. E aí, nos dias que a gente faz os treinos com menos intensidade, a gente coloca a parte do fortalecimento. Porque eu acredito que a maioria dos meus alunos hoje fazem fortalecimento devido já querer evitar essa lesão. Graças a Deus, consegui fazer com que eles entendessem isso. E se você está fazendo meio a meio, alguma coisa está errada aí. E se você é corredor, tem que dar preferência à corrida. Entendeu? E aí, eu indicaria fazer de 2 a 3 vezes na semana a parte do fortalecimento. Específico para a corrida, tá? Não é chegar na academia e fazer qualquer parte de treinamento, não. É fazer uma parte de um treino específico em cima da corrida. E, Luiz, onde é que você consegue encaixar esse pessoal aí quando você já está terminando de deixar a criança inteira e você fala, olha, você tem que ir para academia, porque você faz uma parte e o corredor começa a fazer a dele. Tipo, ó, agora você precisa fortalecer essa musculatura aí, senão vai empenar tudo de novo e tudo que eu fiz vai pro beleléu. E tem gente que não gosta. Eu realmente não gostava de academia, ainda não gosto. Mas eu sei que é realmente necessário. Como é que você faz? Então, Washington, depois que o atleta se lesiona a primeira vez e que ele realmente precisa do meu trabalho, normalmente ele entende que fazer musculação é essencial para complementar o trabalho da corrida, para evitar uma nova lesão, né? E é muito interessante que muitas vezes eu dou alta para o paciente e o paciente ele vira para mim e ele fala para mim, físio, e quando que eu tenho que voltar aqui? Aí eu, por que voltar aqui? Também gosto de provocar, né? Aí ele fala, os clientes falam para mim, não, eu não quero mais me lesionar, eu quero ficar vindo agora para não me lesionar. Quantas vezes eu tenho que vir? Aí, dependendo do atleta, da época do treino, da intensidade, do volume, uma série de coisas, aí eu vou analisar junto com ele, dentro das possibilidades também financeiras dele, qual é a intensidade que ele deve ir para a fisioterapia. E, normalmente, assim como o Herbert falou, né, dos exercícios específicos para a corrida, eu busco identificar quais são as limitações de mobilidade, as alterações mecânicas que esse atleta pode ter, que cause uma assimetria, por exemplo, um comprimento de passo diferente do lado direito para o lado esquerdo, alguma coisa assim. E aí eu geralmente prescrevo alguns exercícios para que ele faça em casa, né? Porque, entenda, a gente tem hábitos posturais que vão alterar a nossa fáscia. Então é muito comum que você tenha mais flexibilidade ou mais mobilidade de um lado do que do outro do seu corpo. E isso pode, eventualmente,
gerar algum tipo de alteração na sua corrida, na sua mecânica. Então, se eu tenho 47 anos, há 47 anos eu aprendi a escovar o dente. Se eu ficar 6 meses sem escovar o dente, meus dentes vão ficar podres, né? É fato. Então, uma pessoa que tem X anos e que desenvolveu ao longo da vida algumas habilidades e outras restrições de movimento, de mobilidade, se ela não se cuidar, isso só vai piorar. Então, o que eu oriento é que o atleta adquira uma rotina de trabalho de mobilidade específica, individualizada para ele, que ele possa fazer frequentemente. Eu prescrevo exercício de mobilidade diário. Meia horinha, uma horinha, o cara faz aquela rotina, independente dele estar correndo, dele estar treinando musculação ou não. Ele faz para justamente não se machucar. Eu trabalho dessa maneira. Fantástico, meu velho. Pessoal, eu vou dar um alô aqui pro pessoal do chat, porque o pessoal do chat está um verdadeiro espetáculo aqui. Elizabeth, de Brejo da Amada de Deus, um beijo para ela. Laurivan, meu amigo Laurivan de Limoeiro. O Flaviano, do canal de Seja Ultra, diretamente do Rio Grande do Norte. Pereira, meu amigo Pereira de Pombos, também conosco aqui. Essa live tá abençoada. O pastor Luiz Carlos está aqui conosco. Severino Sérgio. A Heloísa Pimentel, acho que é excelente. Minha filha. Olha aí, Heloísa Pimentel, a filha do Paulo Picanha. E tem um verdadeiro batalhão aqui da HB Running Assessoria. Nivaldo Augusto, Edja Brito, Diego França, Alcide Júnior, Nando Castelo, tá aqui conosco. A Francinete, meu velho, campeoníssima Francinete está aqui conosco. Ela que é atendida pelo nosso físio aqui. O Gleison Santos, diretamente de Garanhuns, está aqui conosco. Mais um atleta de alto rendimento que passou por aqui. A Mércia Brita, Dona Neuda do nosso coração, Danilo do DNA de Aço. A turma do TIT está aqui conosco, Andréa Muniz e Marcelo Bezerra. O Alex Santana, a Elka Lúcia. O pessoal da Corja também está aqui, o Denis Lima. A família Holanda, o Luiz Holanda, que é o nosso Lulinha. E a Josilane Holanda, que também não estamos juntos na pista. E o Tamo Junto também está aqui conosco, com o nosso Arci Domingos. E a turma do Hélios, meu velho. Wilkerson, Thiago Ferraz e Antônio Gomes. Um abraço para essa turma. E olha, um beijo também, por que não? Marden chegou aqui agora, Nelson também da Corja também chegou. E a turma tem uma pergunta muito boa aqui, que eu separei. O Lula, ele fala que concordou com o nosso querido Luiz Felipe, ele que a busca pela performance de paces cada vez menores é justamente o que leva os atletas a lesões, uma vez que os caras não estão buscando qualidade de vida e não estão ali cuidando do corpo da forma correta e acaba quebrando a cara. Se o Lula falou, eu acredito. E a pergunta aqui, justamente do Alex Santana. E eu vou mandar essa pergunta para o meu querido Luiz Felipe. Qualquer clínica de fisioterapia ajuda a prevenir lesão, no caso de corredores? Essa é a pergunta dele aqui. Olha, difícil a sua pergunta, me colocasse numa sinuca de bico, viu? Bom, eu acredito que existem clínicas que têm um perfil mais adequado ao atleta, né? Que tem mais um know-how, uma expertise maior para lidar com atletas, né? Mas eu acredito que qualquer fisioterapeuta que tenha conhecimento de traumato-ortopedia pode sim ajudar um atleta, mesmo ele não sendo especialista em fisioterapia esportiva, um profundo conhecedor em corrida, ele pode sim ajudar o atleta, né? Ele vai sempre ajudar, ele vai ter dentro do arsenal dele coisas que vão poder ajudar o atleta. Agora, é aquilo, se você for ver um carro de Fórmula 1, ele usa um fluido de freio que é para trabalhar numa determinada temperatura. Se você vê um carro de corrida, no final da curva, o disco do freio está incandescente. Então, quando ele está em baixa velocidade, aquele fluido do freio não funciona. Por isso que quando eles estão na volta aquelas voltas que o carro madrinha está na pista, né, com bandeira amarela, eles ficam freando o carro o tempo inteiro, acelera e freia, que é para manter o freio quente e quando ele precisar lá na frente, ele vai ter como frear. É mais ou menos a mesma coisa. Se você é um atleta de corrida, você vai num fisioterapeuta
né, vai levar o seu carro de corrida de Fórmula 1 no mecânico da esquina, ele pode até resolver um problema básico do seu carro de corrida. Mas se você quer ter performance, se você quer melhorar, eu sugiro que você procure um fisioterapeuta esportivo. E você, Lidiane, já procurou alguma vez um fisioterapeuta esportivo ou você conseguiu curar a sua lesão aí através de outras situações aí, até feitiçaria? Eu acho que o tempo vai passando enquanto atleta e a gente tem que evoluir, né? No começo a gente acha que só botar um gelolzinho, um salompas e tá de boa. Eu já tentei isso várias vezes no meio do caminho. Quem nunca ficou cheirando a gelol na rua que joga a primeira pedra, porque todo corredor, quando acaba uma corrida, cheira um pouquinho a cânfora, né? Que é de bolo. Já fiz muito isso. Mas aí eu aprendi, né, ao longo de 5 anos que a gente tem que procurar um físio. Aí quando eu me lesionei, eu procurei um ortopedista que me disse que o problema era com fisioterapeuta. Com físio, não errei não. Procurei um ortopedista para ver o que era, para explicar, tem coisa que não sai na radiografia, mas eu sou totalmente contra o autodiagnóstico. E o corredor ama um autodiagnóstico e ama estender isso para os amigos. De dizer, tenho certeza que isso é fascite plantar. E isso acaba deixando você mais longe da corrida por muito mais tempo. Você passa tanto tempo nos grupos do Zap tentando descobrir o que tem, que em vez de resolver em 40 dias, você resolve em 3, 4 meses. Que é um mês tentando salompas, né? Outro mês o seu amigo. Né? Aí tem um amigo que sabe botar um aquinésio. Vou levar para fazer. Então, eu sou contra o autodiagnóstico, sou contra tomar anti-inflamatório enlouquecidamente, isso faz mal pra caramba, principalmente no meio da corrida, mas isso é outro podcast que a gente grava, da galera do ibuprofeno no meio da maratona. Já vi o Dr. Google, né? O Dr. Google, né, Lidiane? Fazer tudo aí. Já me ofereceram à vontade ibuprofeno e anti-inflamatório no meio da maratona, pelo amor de Deus. A mim também, ó. A partir dos 25, se tomar ibuprofeno, é certeiro. Não vai dar em nada. Tenho medo se eu vou chegar no final com os rins bons. Mas aí, cada um por si. A gente tem enquanto brasileiro, a gente tem mania de tanto se autodiagnosticar para tudo. Não é à toa que tem uma drogazil em toda esquina. A gente sabe disso. A gente gosta de um remedinho. Mas quanto mais você faz isso numa lesão, pior fica. Porque você continua fazendo as mesmas coisas e não encontra a causa. Eu, no meu caso, fui logo para o ortopedista, porque ele vai me dar uma radiografia. Se eu chorar muito, eu já peço uma ressonância, que é para ver logo o que tem no negócio. E aí eu vou para o fisioterapeuta sabendo. Porque ainda tem o lance de vou para o fisioterapeuta contar a minha vida e ele que resolva o que é, sem exame nenhum. Também sou contra esse tipo de coisa. O tempo, enquanto corredor, vai ajudando a gente a superar. Passei 4 meses, foi muito ruim ficar 4 meses sem fazer nada, só engordando, mas tudo vale a pena. No final, se você insistir numa lesão, você pode piorar sua qualidade de vida para tudo. Porque não é só para correr que você usa as pernas, não. Se você desenvolver uma lesão séria, você vai para a muleta. Você vai precisar de cirurgia. Isso vai ser muito pior do que ficar colocando bolsa e fazendo exercício, né? E a filosofia da Coja é qualidade de vida, não é desempenho, não. É qualidade de vida. Paulo Picanha, você é um exemplo de superação. Você Washington, conta a ele como eu conheço ele, como eu me lembrei dele. Lidiane conheceu você no Trilhos e Trilhas 2019. Ela espetacular. Me desculpe, Lidiane, mas eu não lembro, não. Eu pedi perdão, minha memória. A gente vai ficando velho, vai passando dos 50 e a memória vai piorando. Eu não me lembro. Pelo amor de Deus, me desculpe mesmo. Eu vou te dizer como eu lembro de você de cara. Foi porque tu foi o último corredor do Trilhos e Trilhas que eu fui fotografar. Eu também já fui a última, acho isso o máximo. E foi por ser o último numa corrida de trilha para finalizar os 42, se eu não me engano. Era uma pessoa tão de boa que foi com um sungão cortando manga, se eu não me engano, no caminho, dizendo que ia terminar suave, caminhando e cantando para depois começar a correr. Se todo o último tivesse essa cara de felicidade,
Porque normalmente eu era um lixo no último, sendo a última da corrida. Eu, Dona Carmen, a gente compartilha o sentimento de chegar arrasado. Lá vai ele, Sungão, com um facão, cortando manga, dizendo, não, pô, tem pressa não, a gente vai chegar. Pode ir que a gente vai chegar, dos 42. Se todo mundo fosse assim, pô... Dois malucos. Bruno Sungão não gira bem na cabeça. Eu trabalhei com ele na Uninasal, aquele bicho não gira bem. Imagina no meio de uma corrida, de trilha. Mas todo corredor é um pouco de louco, né? O cara não pode ser normal para fazer essas coisas, não. Ai, meu Deus. Verdade. Mas, Paulo, você como cara, você apenas não ficou parado de molho, mas você se acidentou. Eu acho que o fato de você se acidentar deve ser pior que lesionar. Como é que você se separou? Tipo, agora não dá para correr, vou cuidar porque quero voltar para correr. Quando é que você deu esse start na sua vida? Mas, assim, não entendi a pergunta, mas o que eu posso dizer é o seguinte. Quando eu me acidentei correndo, eu estava nos Estados Unidos, eu ia fazer 2 maratonas, ia fazer maratona de Chicago, ia fazer uma maratona lá no Canadá. Me acidentei. Assim que eu recobrei a consciência e comecei a me recuperar, voltei ao Brasil, e eu só pensava em correr. Aí teve todo o processo fiquei 1 ano sem poder correr, mas tudo naquele momento que eu fazia, naquele momento, era para tentar voltar a correr. Fiz pilates, fiz muita fisioterapia, tive infecção hospitalar, tive que me cuidando, mas sempre pensando em voltar a correr. Comecei a fazer musculação, como já foi falado aqui, a gente que corre não gosta de musculação, mas eu tinha consciência que tinha que fortalecer os músculos, porque eu tinha perdido tudo. Eu parti do zero depois do acidente. Eu tinha que recuperar tudo para poder voltar a correr. E pronto, e eu não tinha outro pensamento. Meu pensamento era somente voltar a correr. Para mim foi fácil. Quer dizer, foi difícil, mas o pensamento era sempre aquele, de voltar a correr. E graças a Deus eu consegui. Eu vou passar um bate-bola rápido aqui, porque o tempo já está chegando ao fim de mais um podcast para corrida. Mas existe diferença, Luiz e Herbert? Existe diferença entre um acidentado e um lesionado, digamos assim, para voltar e recuperar? Isso, você vai conseguir, cara. É mais desafiador você pegar um cara que se acidentou e voltar a ele. Né? Mental né? Porque quem se acidentou na corrida, me corrijam por aí, ele se acidentou treinando. E quem de repente se deparou com um carro que não tinha nada a ver, estava fazendo outra coisa e leva o choque de ser tirado da corrida. Eu acho que mentalmente é bem diferente. O trauma, ele é bem diferente, sem dúvida, né? É claro que existem lesões que podem ser muito traumáticas, mas o susto, né? Eu acredito que o Paulo, pela minha experiência, eu não me lembro de ter conversado sobre isso com ele. Já falei sobre o acidente com ele lá na clínica em outros momentos, mas eu não lembro de eu ter perguntado isso para ele. Mas, normalmente, o atleta que sofre um acidente como o Paulo, ele não tem memória do acidente. Ele tem um blackout e ele não lembra. Pancada, eu não lembro absolutamente nada. Realmente, eu não lembro. É uma forma de proteção do organismo. Mas é natural, aí o Paulo pode falar da experiência dele, né? Que o atleta fique com medo, claro, que ele fique receoso, que ele evite, por exemplo, correr de costa para a pista, coisas dessa natureza, correr sempre na contramão, né, entre aspas, né, para tentar se proteger, buscar mecanismos de se proteger, evitar correr no asfalto, enfim. Existem, com certeza, diferenças, sim, Lidiane. E o trauma é muito maior. Viu? Minha mulher fala que eu não fiquei com nenhum medo de nenhum trauma disso, não. Eu continuo. Ela fala, né? Eu discordo um pouquinho, mas as mulheres sempre estão certas, né? Então, ela fala que eu concordo também. Eu continuo imprudente do mesmo jeito que era antes. Fantástico, meu velho. E Herbert, você já curou alguns alunos dessa forma aí? Tipo, eu acho que você ou já foi professor do Juju. O Juju já passou no resenha de corrida.
E ele é outro grande exemplo dessa situação aí. Afinal, eu já corri com o Juju maratona, meia maratona, corrida de rua de 5, 10, 21 quilômetros, até corrida de obstáculos. E a gente está para dividir uma ultra aí, se Deus quiser, o 100 km do Frio 2022. Como é que você pega um cara desse assim e tipo, vamos voltar, cara, vamos voltar, fique tranquilo que eu tô contigo. Véi, a situação de Juju foi o seguinte, eu tive que me inovar, né? Porque eu nunca tive nenhum aluno com alguma deficiência física, para atleta no caso. E aí, do nada me aparece Juju, que, pra ser bem sincero, é um louco, velho. É um cara que eu tive uma felicidade de trabalhar com ele, sei que vou voltar a trabalhar com ele, fez a cirurgia aí, graças a Deus, e agora tá bem melhor. Eu tive que me reinventar, eu tive que estudar, porque o cara só tinha uma perna, mas ele tinha o sonho de correr. E aí a gente fez um trabalho, junto com o fisioterapeuta, junto com o fortalecimento no CrossFit, consegui uma bolsa para ele no CrossFit. E aí, é tanto que ele fez o 21 km da Nassau, se eu não me engano, não é isso? Foi. Tava do lado dele. E aí, passei véio, 10 minutos com ele. Depois desse dia aí, o cara não quis mais saber de 5, de 10. O cara era 21. Eu, Juju, vamos com calma, velho. Vamos com calma, pelo amor de Deus. Porque lembra que tu só tem uma perna. A gente tem que guardar essa daí. Aí, mas a gente conseguiu lidar bem com ele, porque ele tinha uma cabeça incrível, velho. Ele disse que no dia do acidente, ele sabia que não ia mais conseguir andar, mas ele já entendeu naquele momento ali, né? E que não teria mais um membro e que ele teria que conviver com aquilo, mas não iria deixar de fazer nenhuma atividade física. E foi isso que aconteceu com ele, entendeu? E aí eu fiz parte disso, levando ele a fazer um 21 km e hoje faz trilha, faz tudo aí. A trilha, obstáculo, ele é o rei da gladiation, velho. Ele usa aquelas próteses, né? Corre, faz crossfit. Ele usa aquelas próteses, Herbert? Aquelas próteses. Ele usa aquelas próteses. Corre com a muleta, Paulo. Muleta? Minha nossa, isso é um exemplo. No 21 km que ele fez de muleta. Ele nunca usou a prótese que ele ganhou, não. Ele fez um processo de adaptação para prótese, né? Ele recentemente fez a cirurgia para isso. Ele teve uma bactéria no membro dele, aí ele teve que deixar de usar um pouquinho a prótese e tem que fazer uma cirurgia. Aí agora ele está se recuperando e aí a gente vai ter que fazer um trabalho de reabilitação, de fortalecimento, e aí, se Deus quiser, ele vai usar a prótese. Aí, meu velho, o homem com a perna só, tava fazendo 21, imagine com as duas. Sensacional. É verdadeiro. Segura, Juju. Sensacional, meu velho. Lidiane, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. Eu acho que deu para a turma que está nos acompanhando ao vivo e também, claro, quem está nos ouvindo agora no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e até na radiola da voz dessa galera aí, é que dá para voltar a correr lesionando ou se acidentando, dá para voltar para correr desde que seja amiga da paciência. É ou não é? Rapaz, dá para voltar a correr até se você precisar tirar a perna depois da lesão. Tá Juju aí para provar que se o machucado for sério mesmo, você volta a correr de novo. Tem problema nenhum. E o Washington tem um monte de amiga aí com problemas, a categoria dos amputados, que provam que correr dá de todo jeito. Agora você pode voltar de boa. Você pode voltar tranquilo, você só esperar um tempo. Na verdade, eu acho que você pode voltar melhor. Se você parar para refletir sobre o que fez você ter a lesão, como alcançou, eu acho que você volta bem melhor. O segredo para tudo é a paciência. Para tudo tem um jeito. Tem especialista. Se não tiver um treinador, você pode pegar conselho com alguns profissionais, tem que ir para o médico, tem que fazer, mas volta. Eu voltei, na verdade, muito mais paciente. E quando voltei, eu perdi peso muito mais rápido. Para quem tem medo de ganhar peso quando tem lesão, que é um dos medos mais comuns da galera, que vai estragar 2 anos de treinamento na balança, de amizade com a balança, por causa de uma topada que levou na corrida. Acontece. Mas o corpo tem aquela grande, velha memória muscular. Você volta, às vezes, do mesmo jeito que estava antes, ou até melhor.
A balança é minha pior inimiga. É não, Paulo, é nossa amiga. É só olhá-la do jeito certo. Sensacional, meu velho. Galera, a gente vai aqui agradecer a cada um de vocês. Eu vou começar com esse mito aí, ó. O cara que tem mais de 100 maratonas no currículo. E o Lula disse que o suco do Lula dele é solução para tudo, inclusive o Paulo Picanha. Eu quero saber se é verdade. Meu amigo, esse suco de Lula é ruim demais. Eu não, não consegue, tem que tampar o nariz para conseguir beber. Eu pensei que você ia dizer que era maravilhoso. Ai, meu pai do céu, eu adorei. Isso ninguém faz, você faz ao vivo, meu velho. Lula, me desculpe. O Paulo Picanha foi sensacional agora. Fantástico. Paulo, obrigado demais, cara, pela sua participação. A gente agradece. E olha, a próxima vez que tiver algo etílico aqui, se tiver vinho no meio, a gente já sabe que vai te convidar. Porque aqui teve cerveja e a gente fez um vacilo de não convidar o Júlio Cordeiro, cara. Como é que pode não convidar o Júlio Cordeiro e o Cracrar da Corja? Foi inadmissível isso. Mas, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Meu amigo, muito obrigado. Estamos às ordens. E Herbert, meu velho, foi um prazer enorme falar contigo mais uma vez. A gente que sempre se encontrava ali nas corridas, no meio ali, aquele fuá das assessorias dos grupos de corrida, e a gente tá meio que separado, meu velho. Tem muita gente aí. O Álvaro, que tá aqui, ó, no chat, faz tempo que eu não vejo o Álvaro. Oxe, faz quase mais de um ano que eu não vejo o Álvaro. O Lula eu vi há 4 meses atrás, então essa pandemia meio que separou a gente, mas a amizade continua a mesma, cara. Obrigado demais pela sua participação e querendo você mais vezes aqui. Afinal, você é um grande atleta, um grande treinador e um espetáculo. Valeu demais, velho. Verdade, Washington. Eu agradeço pelo espaço e fico feliz, mais uma vez vou falar, em saber que fui lembrado por vocês aí e fico aqui à disposição, qualquer hora que precisar, eu tô por aqui, tá? Fantástico, meu velho. E quem quiser acompanhar o Herbert aí, ó, Herbert Brito Oficial e HB Running, assessoria, esportiva, é o Instagram do Herbert, meu velho. Segue lá e vamos junto. E Dr. Luiz Felipe Moraes, meu velho, muitíssimo obrigado também, cara. Ele que é youtuber também, é bonito, é botafoguense, Santa Cruzense Coral, o cara sei não, velho, sei não. Obrigado, cara, obrigado mesmo, de coração. Você que já esteve aqui conosco no início do podcast Papo Corrida e voltou agora, velho. Obrigado mesmo. Muito legal, Austin. Agradeço você, agradeço a Lidiane. É sempre bom estar aqui com vocês, um papo descontraído. Forte de feição nunca fui, não, Austin. Esse ponto eu não tenho, não. A CUT não é das melhores, não. Mas vai quebrando o galho, a gente vai levando, né? A mãe me acha linda, isso é que é importante. Mãe, eu te amo. Valeu, eu deixei todos vocês bonitos no banner. É ou não é, Lidiane? Photoshop da mulher. São todos lindos. São todos lindos. E tá todo mundo muito bem na foto. Digo logo. Sensacional, meu velho. Gente, vamos ficando aqui com mais um episódio do podcast Papo Corrida. Você já sabe, meu velho. Além dessa live, a gente faz live sim, live não, live sim, live não. A cada 15 dias, sempre um episódio ao vivo, mas você sabe que estamos lá em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS. E se você bobear, encontra o Papo Corrida até na radiola da sua avó, meu velho. Não tô brincando. A gente vai encerrando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fiquem com Deus.